Temos nesses domingos iniciais do ano de 2017, na verdade, estudado uma série chamada Investimento Seguro. E temos visto que, diferentemente do que o mundo oferece, o Brasil atravessa nessa crise política e econômica, o Senhor nos oferece diferentes áreas para investirmos ao longo de 2017. E devemos investir as nossas vidas em vida de oração, em tempo de comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Devemos investir a nossa vida em santidade. Devemos investir a nossa vida administrando corretamente o nosso tempo, o tempo que Ele nos oferece como bons mordomos. E na noite de hoje eu gostaria de, olhando para alguns textos, perceber juntamente com a igreja que nós devemos investir em 2017 no reino de Deus. E investimento, inclusive, financeiro no reino de Deus. E eu vou falar para os irmãos que quando eu olhei, estudei esse texto, eu tremo diante de Deus. Porque esse é um assunto que hoje é muito distorcido e muito propagado erradamente aí fora, quando se fala em termos de investimento financeiro no ambiente de igreja. Mas o Senhor nos confiou a palavra dele, e nós temos que pregar toda a palavra de Deus. E enquanto eu tiver o privilégio de pastorear a igreja de Cristo, eu vou pregar toda a Escritura, conforme assim o Senhor confiou a mim. Por isso quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. E quando eu acabei de falar Ageu, alguns já franziram o rosto e falaram, mas peraí, esse livro está na Bíblia? Está sim, não é invenção do pastor Roni não, tá bom? Livro do profeta Ageu, está lá, eu vou ajudar os irmãos a identificarem, localizarem ele, está assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Ageu, Apocalipse. Tá bom? Então está entre Gênesis e Apocalipse. Estou brincando, irmãos. Ele é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ageu vem depois de Sofonias e antes de Zacarias. É um livro que tem muito a nos ensinar quando nós pensamos em termos de investimento no reino de Deus, no crescimento e no fortalecimento do reino de Deus. A temática de Ageu é em relação à reconstrução do templo. E nós vamos aprender isso hoje. Pelo menos metade do livro do profeta a gente vai estudar, porque a gente vai estudar o capítulo 1, e o livro é composto apenas por 2 capítulos, né? Mas antes de nós lermos, marca aí na sua Bíblia, deixa ela aberta no capítulo 1, e eu gostaria de tomar a liberdade de recordar e construir um pouquinho o ambiente em que Ageu se encontrava. Nunca é demais recordarmos que o povo de Israel foi dividido em 2 tribos, em 12 tribos na verdade, mas em 2 grupos grandes. O reino do norte composto por 10 tribos, e o reino do sul por 2 tribos, Judá e Benjamim. E a lei do Senhor, uma aliança que Deus já havia estabelecido com Moisés há muitos anos atrás, séculos antes, dizia mais ou menos o seguinte: se o povo de Israel me obedecer, for fiel à minha palavra, eu darei a esse povo prosperidade, uma terra, eu darei paz, darei gozo, darei descanso e darei crescimento a essa nação. Porque eu os escolhi, não porque tinha alguma coisa neles, mas porque eu decidi amá-los. O livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio apresenta essa aliança. E essa aliança que Deus estabelece com o seu povo é uma aliança de natureza condicional. Ele, ao mesmo tempo que oferece todos esses benefícios e essas bênçãos, ele também coloca algumas cláusulas para aquele povo. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, tudo isso eu vou fazer na vida de vocês e em vocês, se vocês decidirem me seguir de forma obediente, fiel, de forma a dar um bom testemunho de quem eu sou, diante dos povos gentios. Mas, se algum momento da caminhada de vocês se declararem rebeldes, forem desobedientes,
se corromperem, se prostituírem, se prostrarem diante de outras imagens, diante de outros deuses, então eu irei puni-los, porque eu sou um Deus santo e justo. E eu os envergonharei, e eu os espalharei por toda a face da terra, pelos 4 cantos do mundo, e os envergonharei, humilharei cada um de vocês, por causa da desobediência, porque eu sou justo e santo, mas eu, na minha infinita graça, irei também oferecer misericórdia, se de onde vocês estiverem, vocês se arrependerem. Então eu irei reunir novamente vocês, e irei oferecer todas as bênçãos que eu já ofereci. A aliança que Deus estabeleceu com Israel, por meio de Moisés. Acontece que no ano 722, antes da era cristã, o reino do norte, composto por aquelas 10 tribos, decidiram declararem-se rebeldes diante de Deus. Passaram-se sob o seu governo vários reis, vários monarcas, e todos, sem exceção, se corromperam. Todos levaram o povo a adorarem outros deuses, a se prostituírem. E Deus então levantou uma nação ímpia, um povo pagão chamado Assíria, para punir as 10 tribos do Reino do Norte. E uma daquelas punições que Deus utilizou com aquele povo, por meio do Reino do Norte, era que os assírios tinham uma política muito interessante de condenação dos povos subjugados. Eles, para quebrarem toda a identidade nacional do povo que eles tinham conquistado, então os assírios começavam a impor que os homens assírios se relacionassem sexualmente com as mulheres subjugadas, no contexto aqui que nós estamos falando, hebreias, israelitas, para que as descendências e as gerações posteriores não mais fossem puras. E assim, em certa medida, quebrasse um pouco do sentimento de nacionalismo daqueles povos subjugados. E aos poucos, eles iam perdendo essa identidade de nacionalismo que eles possuíam. A partir, então, dos assírios, o povo do norte começa que nada mais era do que os judeus miscigenados pelos assírios, gerações e gerações que foram formadas por meio dessa mistura entre o povo pagão e os judeus puros. Acontece que o Reino do Sul não aprendeu a lição do Reino do Norte. Eles viram o que as 10 tribos passaram e, infelizmente, decidiram trilhar, um pouco mais de um século depois, a mesma direção que o Reino do Norte trilhou. E eles vieram a experimentar, então, a opressão de um outro grande império que substituiu a Síria, pouco mais de 100 anos depois, que era o Império Babilônico. E a Babilônia, representada pelo seu rei Nabucodonosor, invadiu o Reino do Sul. E ao invadir, saqueou Jerusalém, destruiu, incendiou e deixou o templo em ruínas. Todos aqueles judeus residentes do Reino do Sul ali, de Benjamim e Judá, foram totalmente levados como escravos. E uma outra parcela menor fugiu para o Egito, dentre os quais, por exemplo, Jeremias, o profeta Jeremias. Não adiantou Deus levantar profetas no Reino do Norte, como Isaías, Miqueias, Amós, entre outros, para alertá-los quanto à sua desobediência. Bem como não adiantou também ao Reino do Sul, como Deus levantou Jeremias e outros, para advertir aquele povo da sua rebeldia. Fato é que eles tiveram que amargar e experimentar o domínio de um povo cruel e pagão, como foi a Babilônia. Mas Deus falou que a sua aliança, ela era caracterizada por graça. E se um dia aquele povo se arrependesse, ele reuniria. E 70 anos após o cativeiro babilônico, Deus derramou
em cativeiro para a Babilônia. E você deve lembrar muito bem alguns deles. Por exemplo, Daniel e seus amigos. Lembram deles? Foram lá desde adolescentezinhos, pré-adolescentes, lá para Suzã, na capital da Babilônia, servir a Nabucodonosor, e muitos outros judeus também ali estavam com ele. Só que 70 anos depois, Deus move o coração de um rei persa, pagão, chamado Ciro, para reunir o povo dele de novo e dar a esse povo dele paz, tranquilidade, prosperidade, gozo. E aí, deixa a sua Bíblia marcada em Ageu capítulo 1 e abre lá comigo em Esdras capítulo 1. E vamos perceber o que Deus fez através de um indivíduo ímpio, de um indivíduo pagão chamado Ciro, rei da Pérsia, que é instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Eu quero ler apenas os versículos 1 a 7 do capítulo 1 do livro de Esdras. Diz assim, então, os versos iniciais. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que ele havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. A Babilônia já tinha caído diante de um outro império chamado Medo-Persa. E agora esse outro rei que estava à frente de Jerusalém, à frente dos judeus, Jerusalém estava destruída lá em Sião. Esse outro rei vai sendo usado por Deus promover o retorno daquele grupo. E o verso 2 diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês, onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro, suprimentos e animais. Também lhes deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor, lá anos antes, havia levado do templo do Senhor de Jerusalém e colocado no templo dos seus próprios deuses, lá em Suzã, na capital da Babilônia. Ciro é usado por Deus para promover o retorno dos judeus, tirando eles da Babilônia, em direção a Jerusalém novamente, para a reconstrução do templo. E o coração daquele povo, que já 2 gerações havia estado em Suzã, na Babilônia, ficou regozijante, jubiloso, porque enfim a liberdade havia alcançado aquele grupo. E se você for comigo lá no Salmo 126, vai lá comigo rapidamente no Salmo 126, você vai ver a alegria daquele grupo remanescente, aquele grupo que sobreviveu à invasão babilônica e que teve filhos lá na Babilônia, agora diante do decreto de Ciro. Olha como aquele grupo estava reagindo. Eles construíram, eles criaram um cântico de gratidão a Deus, lá no Salmo 126, que diz assim, olha, quando o Senhor
trouxe os exiliados de volta a Sião. Sião aí é Jerusalém, o Monte Sião, ok? Que se localiza em Jerusalém. Foi para nós como um sonho. A nossa boca, ela se encheu de riso. E cantamos de alegria. As outras nações vizinhas olhavam para nós e diziam: o Senhor fez grandiosas coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandiosas coisas por nós. Que alegria! Aquele povo estava alegre demais, regozijante, jubiloso. Talvez eu poderia criar aqui uma analogia pobre em comparação ao alívio da libertação daquele povo. Se você, por exemplo, jovem, prestou o seu Enem, e abriu lá em janeiro o site do MEC, e viu seu nome aprovado, quanta alegria deve ter preenchido o seu coração por aquela vitória. Ou você que eventualmente fez um concurso público e de repente saiu lá no site lá da banca examinadora, você foi aprovado ao cargo tão sonhado. Ou você passou por uma entrevista de emprego, né, e você precisando daquela oportunidade, e liga o RH e diz assim: olha, Davi, parabéns, você foi selecionado na nossa comissão aqui, e você, enfim, poderá assumir o cargo tão desejado. Foi como que um sonho. Aquele grupo estava esperando isso há 70 anos. O coração deles estavam jubilosos e regozijantes por aquilo que Deus haveria de fazer, inclusive por meio de um pagão, Ciro. E então chegou a hora, e eles voltam, eles retornam a Jerusalém, e ao retornar em Jerusalém, mais ou menos no ano 538 a.C., lá em Jerusalém, eles voltam alegres e extremamente ricos para a reconstrução do templo. Diz o texto de Esdras capítulo 1, que o próprio Ciro mandou ele e os demais vizinhos entregarem ouro, prata, utensílios, animais, tudo para a reconstrução do templo de Israel. Um pagão dizendo: vá e adore ao único e verdadeiro Deus, e leve a ele um presente, e devolva ao lugar santo que lhe pertence. O coração daquele povo era um coração rasgado e permeado de alegria e de esperança. Pois bem, aquele povo retorna a Jerusalém. Ele retorna e começa a reconstrução. Diz o capítulo 3 de Esdras, que eles começam a lançar o fundamento, os alicerces do templo. Porque tudo aquilo que tinha ficado, tinha sido condenado pela defesa civil judaica. Estava tudo em ruína. Nada deveria ser aproveitado. Eles precisavam levantar do zero tudo de novo. E aí, o que acontece, que Esdras no capítulo 4 diz para nós, que eles começam a encontrar oposição. Os samaritanos e outros povos que vieram a ocupar aquela região, começam a dizer: não, vocês não vão reerguer esse templo não. Ou nós vamos reerguer com vocês, ou ninguém vai reerguer. Só que aquele grupo era um grupo que não adorava o único e verdadeiro Deus. Portanto, o povo de Israel fala: não, nós não vamos reerguer com vocês. Nós vamos obedecer o decreto de Ciro, e quem retornou tem o compromisso de reerguer. E a oposição é declarada. E aquele grupo de judeus que voltou da Babilônia, agora se encontra desanimado. Porque por onde nós formos, nós vamos encontrar oposição. Não tem como nós passarmos por cima disso. Nós vamos encontrar oposição. Mas a maneira como lidamos com a oposição é que fará diferença.
E aí entra o livro de Ageu. Quando o Ageu escreve o seu livro, o líder político, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote, que é o líder religioso, então ele vai desafiar aquele povo a parar de oferecer desculpas e desânimo, entre tantas outras justificativas, e reerguer o templo que Deus havia mandado eles reconstruir. Então vai comigo agora sim, Ageu, e preste atenção comigo na leitura que o livro nos oferece e tudo aquilo que ele tem a nos ensinar. Diz assim: em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, talvez na sua versão esteja lá no primeiro dia do 6º mês, mas aqui na minha versão a conversão dá 29 de agosto, tá bom? No calendário hebraico. Em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, esse não é o mesmo Dario lá do livro de Daniel, é outro. Mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e também ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo, que povo? O povo de Israel, diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, em casas apaineladas ou de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? O que tem acontecido com vocês? O que nós percebemos já nesses versos iniciais é que, no primeiro momento, como diz Esdras capítulo 4, o povo desanimou quando enfrentou uma oposição. Mas agora em Ageu capítulo 1, nós vemos a desculpa que o povo oferece e o desgosto de Deus ao ver aquele grupo que ele abençoou, abrindo mão da bênção que Deus lhe ofereceu. Deus lhe ofereceu não só a liberdade, mas Deus lhe deu condição de reconstruir o centro de adoração judaica. E aquele grupo agora, o que ele fez? Ele deixou de lado a vontade de Deus e começou a buscar os seus próprios interesses. Ao que alguns estudiosos, nós não vemos claramente o destino dado a todos aqueles utensílios e bens que Ciro enviou a Jerusalém. Mas alguns estudiosos dizem que os judeus, pouco a pouco, se apropriaram das madeiras, do ouro, da prata, para investir nas suas próprias residências. E Deus está dizendo a eles assim: olha, eu separei todas essas coisas para a reconstrução da minha casa, e vocês se apropriaram indevidamente para o luxo, para o conforto de vocês, daquilo que pertencem a mim. Povo de Israel, tenham atenção. Olhem para o que vocês estão praticando. Não negligencie, me dando desculpas infundadas. Porque o Senhor abomina quando a sua vontade, a sua pessoa, ela é negligenciada, dando lugar a um coração materialista, egoísta, que só pensa no seu próprio umbigo. Aliás, vocês estão se apropriando daquilo que pertence a mim, e não a vocês. A minha casa se encontra em ruínas.
enquanto a de vocês está brilhando, cheio de conforto. Povo de Israel, seria justo o que vocês têm praticado comigo? Esse é o primeiro. Dois líderes, ao religioso e ao líder político. Transmita isso a todo o povo, vocês que são líderes. Vocês estão negligenciando aquilo que o Senhor revelou como sendo a sua vontade para a vida de cada um de vocês. Deus refuta pessoalmente as desculpas oferecidas e apresentadas pelo povo de Israel, dizendo que eles deveriam se ocupar com as coisas de Deus e não com as coisas do seu próprio interesse. E quando eu leio essa passagem, inevitavelmente você deverá lembrar comigo de Mateus 6,33, quando Cristo diz, no Sermão do Monte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, a sua vontade. As outras coisas que você realmente precisa, que no contexto de Mateus 6 é comida, bebida e vestimenta, vai ser acrescentada a vocês. Vocês vão ter todas essas coisas. Mas busquem aquilo que é do meu agrado, porque eu sou o soberano, não vocês. É a minha vontade que deve prevalecer e não a de vocês. E aí, quando nós entramos no versículo 5, e temos meio que uma repetição, um eco dele no versículo 7, e você vai encontrar aí comigo as mesmas palavras, dizendo, considerem o vosso passado. Na minha versão, vejam o que tem acontecido com vocês. De agir ao povo, considerem, atentem ao vosso passado. O que ele está dizendo em outras palavras? Lembre do passado recente, de tudo aquilo que vocês experimentaram ao longo de 70 anos na Babilônia. E por que tudo aquilo aconteceu? Porque vocês negligenciaram a aliança que eu estabeleci com vocês. E nem se passou muito tempo, e vocês já novamente estão negligenciando o que eu quero para a vida de vocês. O que eu quero para a vida de vocês é reconstruam um centro de adoração, um centro de prestação de culto. E além disso, eu estou lhe dando tudo o que vocês precisam. E vocês estão negligenciando novamente. Considere o passado de vocês. Observe atentamente ao que aconteceu aos antepassados, aos pais de vocês e de onde eu trouxe vocês. Não errem novamente, aprendam com os erros do passado. Quando eu estava na faculdade, eu entrei uma vez na sala de aula, e eu me recordo que alguém havia escrito as mesmas palavras, mas era mais ou menos o seguinte, e aquilo gravou, ficou marcado na minha vida. Mais ou menos o seguinte: os tolos nunca aprendem com os seus próprios erros. Os inteligentes conseguem aprender com os seus próprios erros. Mas os sábios não precisam errar, porque aprendem com os erros dos outros. Mais ou menos isso. E que Deus está dizendo para Ageu, Ageu, fala para o povo, considerar o passado deles, extrair da história de vida deles, as lições que eu já ensinei a eles, e que eles insistem em desobedecer. Eles foram parar 70 anos no exílio, e eu acho que eles ainda não assimilaram a lição. Só para os irmãos terem uma ideia, havia se passado 16 anos desde o retorno deles.
até a carta, ao livro, na verdade, de Ageu, é a exortação que Ageu está oferecendo ao povo de Israel. Ao longo dos 2 primeiros anos do retorno, eles lançaram os fundamentos e depois eles pararam a obra. E eu não sei se você tem essa impressão que eu tenho, mas quando eu passo em alguns lugares e vejo se você passa em frente a um prédio, está sendo construído, está lá no reboco, aí você passa ali alguns meses e nada muda, o que você é levado a pensar? Construtora quebrou. Faliu, quebrou. Se você passa em frente a uma igreja, e ela está lá no reboco, anos e anos, e o indivíduo passa em frente, olha e fala, parece que esse Deus que ele serve não é um Deus muito poderoso, porque eu passo aqui já tem anos, é a mesma coisa. Essa ideia que nós temos, ela não é própria ou exclusiva nossa. Assim também era com o povo de Israel. Os gentios olhavam e falavam, escarneciam do Deus de Israel. Esse Deus a que eles servem é um Deus fraco, é um Deus pobre. Porque olha só, tentaram levantar o templo, e já se passaram anos, décadas, e ele não conseguiu sequer ser levantado. E Deus está dizendo ao povo de Israel, olha, eu sou longânimo, eu sou paciente, mas eu não sou permissivo. Eu dei a liberdade a vocês, e dei todos os recursos que vocês precisavam ter. Agora basta. Considerem o passado de vocês, porque se vocês negligenciarem mais uma vez a minha vontade, eu sou um Deus santo e justo, e de mim não se zomba. E eu acredito que depois do puxão de orelha, que Ageu, inspirado por Deus, dá naquela turma, a coisa começa a funcionar. E quando eu li essa passagem, versículo 5, versículo 7, dizendo, olha, considere o seu passado. Eu fiquei pensando, além da história do povo de Israel, em verdades que o Antigo Testamento já oferecia ao povo de Israel em relação a todas essas coisas. E aí eu fui lá em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. E olha só que interessante que está lá no texto. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, não é de parte da sua renda, é de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, ele sempre foi fiel na aliança que ele estabeleceu com o seu povo. O povo é que não era fiel a Deus. E aí nós vemos a consequência do povo ter sido infiel a Deus. Quando nós olhamos versículo 6, e depois dos versículos 9 a 11 de Ageu capítulo 1, você vai observar que investimentos errados geram resultados não pretendidos, não esperados. Olha só o que diz Ageu. Olha o que aquele povo experimentava. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede, não se farta. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. Chega lá o final do mês, quando vai cair o seu salário na conta, cheque especial vai lá e come tudo. E você já começa o mês contando os dias, meu Deus, da antecipação lá do seu salário. Porque tudo o que ele faz é fruto de fracasso e de decepção. Olha lá os versos 9 a 11. Deus falando para aquele povo, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas.
E quando trouxeram esse pouco para casa, escassez não significa não ter nada, é colher pouco. E aí quando vocês colhem pouco e traz para suas casas, sabe o que eu faço? Não é o devorador, não é Satanás, é Deus. O texto está dizendo o que eu faço com vocês. Olha o que eu faço. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Fiz assim, E aí você entra na intranet, lá na internet, Bankline, e aí você puxa o extrato e fala, meu Deus, misericórdia. Dia 1º já está assim. Esposa, passa o cartão de crédito. Porque não é possível, não tem conta, não tem lastro. E aí Deus fala, por que tudo isso acontece? Você se pergunta. Porque a minha casa, ela continua em ruínas. Diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Estão ocupados, sabe o que está faltando? Que estão pagando as contas aí do ar-condicionado. Vocês estão pagando aí as contas aí, o povo de Israel, daquele molde fabricado sob medida. Queridos, não se engane. Em nenhum momento você vai encontrar em Ageu, em qualquer livro das Escrituras, Deus dizendo que Ele não quer que o seu povo desfrute de conforto. Deus não é contra essas coisas. Deus não é contra esse luxo. O que Deus é contra é quando invertemos as prioridades. Quando para eu manter esse luxo, para mim e para minha família, eu preciso sacrificar aquilo que pertence a Deus. É isso que Ageu está condenando. Se eu sacrifico aquilo que pertence a Deus para investir em interesses próprios, então não aprendi a lição. Então eu preciso considerar o meu passado, porque é um ciclo vicioso de derrota e de dívida, de descontrole financeiro. E aí, diz então o texto continuando, é por causa de vocês, verso 10, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Mais uma vez eu quero ser honesto com o texto bíblico em dizer que não é Satanás. Não é Satanás que está fazendo essas coisas. E tem muita gente aí que você liga a rádio, acessa a internet, liga a televisão, vai dizer assim, olha, vamos no culto do descarrego, porque tem um encosto financeiro sobre a sua vida. E não é isso que a palavra de Deus é fruto de uma decisão pessoal, intransferível sua, em desobediência à palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu falo com todo temor e tremor diante de Deus. Cometer o mesmo tipo de pecado. E nós precisamos nos atentar aos erros do passado. Para, como diz aquele provérbio popular, sermos sábios o suficiente para aprendermos com os erros dos outros. Não tendo que errar para aprender com os nossos próprios erros e às vezes sequer aprender com esses erros. Mas, quando nós olhamos ainda a palavra de Deus no livro de Ageu, nós vemos, além de investimentos errados que geram resultados não pretendidos, como era o que aquela turma colhia, nós vemos ainda um investimento seguro. E esse investimento correto, seguro, é um investimento na graça de Deus.
que nos oferece uma segunda chance. O nosso Deus é um Deus do recomeço. O nosso Deus é um Deus que sempre nos oferece segunda, terceira, quarta, quinta, 10 chances, enquanto estivermos vivos. E não é porque Ele oferece recomeços e outras chances que nós devemos nos aproveitar da graça de Deus e torná-la barata. Creio que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Não é porque Deus nos oferece uma nova chance que nós então vamos nos aproveitar disso, sabendo disso, e desobedecermos reiteradamente a vontade dEle em nossas vidas. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas conforme o seu caráter. E o seu caráter, ele é caracterizado por graça, misericórdia, justiça. E aí olha só o que diz o versículo 8 e os versículos 12 e 13 do capítulo 1 do livro de Ageu. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então eu me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Eu sei que vocês falharam, povo de Israel. Eu sei que vocês estão há 16 anos parados em reconstruir. E que alguns, inclusive, talvez não todos, se apropriaram daquilo que pertencia à minha casa, para o seu próprio interesse particular. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: eu lhes ofereço uma nova chance, a oportunidade de vocês subirem ao monte, e colherem árvores, madeiras, e trazerem tudo aquilo que for necessário, para reconstruir a minha casa, e então eu habitarei nela, e nela serei honrado, e nela serei apresentado diante de todos os povos, como o único e suficiente Deus em Israel. E aí quando nós lemos o desfecho, no verso 12 e 13, nós encontramos o seguinte: então, Zorobabel, filho de Sealtiel, o governador de Judá, o líder político do povo, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, todo o remanescente do povo, aquela turma que ainda tinha vindo lá da Babilônia, obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. E glória a Deus por isso, porque eles entenderam a mensagem de Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, qual foi a resposta que o povo ofereceu? Temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem da parte de Deus, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Queridos irmãos, essa é a experiência não da igreja de Jesus, do povo de Israel. Sabemos que no Novo Testamento, o que a Bíblia nos ensina é que eu e você somos templos de Deus, não mais Deus habita num local feito por mãos de homens. Deus não habita num local geográfico especificamente. João 4 diz isso. Chegará a hora que todos adorarão a Deus em espírito e em verdade, sem região geográfica, não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém. Todos nós somos templo. Já entregaram sua vida a Cristo Jesus como Salvador. Mas nós precisamos nos atentar, porque o nosso Deus é o mesmo. E as suas verdades permanecem para toda a eternidade. E eu queria chamar a sua atenção para elas. Deus tem nos confiado muitas coisas, irmãos.
Deus nos tem dado muito, mas muito mais do que nós merecemos ou precisamos. Essa é que é a grande verdade. E eu não estou aqui, eu quero ter muito cuidado nas minhas palavras, para não ser mal compreendido e associado com as ideias que estão falando aí fora. Mas nós precisamos demonstrar a Deus a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, a nossa dependência, quando nós, no nosso momento de adoração, consagramos parte daquilo que recebemos a Ele. Eu não sei, não faço a mínima questão de saber, nem vou atrás dessas coisas, de saber quem contribui e quem não contribui. Eu não sou fiscal dessas coisas, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para isso, para ensinar e expor a palavra de Deus, e é Deus, por meio do Espírito Santo, tratando a vida e o coração de cada um crente em Cristo Jesus aqui. Mas eu queria desafiar a você, que talvez esteja faltando nesse compromisso, que não é comigo. Tire essa ideia mundana de que está dando dinheiro ao pastor. Queridos, se você for em Ageu 2:8, você vai ver Deus dizendo por meio de Ageu: minha é a prata e meu é o ouro. Você se engana muito pensando que tudo que você tem é seu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que tudo que nós temos pertence a Ele, e que Ele nos confiou a administração dos seus recursos para a expansão do seu reino, para a promoção da sua glória. Então, não pense, não seja orgulhoso o suficiente para achar que tudo que você tem é fruto da sua capacidade acadêmica, intelectual, do seu currículo. Lembre lá de Ageu 1, é Deus quem dá o orvalho, é Deus quem dá o sol, é Deus quem dá tudo aquilo que nós precisamos, inclusive o seu emprego e o seu sustento. E se engana aquele que pensa que o nosso compromisso com Deus é apenas nos 10%. 10% era aquilo que Deus estabeleceu para o povo de Israel lá em Levítico, lá na lei mosaica. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, e eu não posso me omitir, me furtar em dizer essas coisas. Deus também está preocupado com a maneira como você gerencia os seus outros 90%. Muito crente está achando que 10% é de Deus, deu um cala-boca em Deus, e os 90% não tem nada a ver com Deus. Não. Deus, Ele é dono de tudo. É dono de totalmente tudo aquilo, quero ser redundante, tudo aquilo que nós temos. A pensar como você tem visto, se relacionado com Deus nessas coisas. Você tem priorizado honrar a Deus com as primícias de toda a tua renda, não é de parte daquilo que sobra. Então eu pago a água, a luz, o aluguel, a prestação do carro, a alimentação. Sobrou aqui R$100. Vou dar aqui, entregar 10% dos R$100 que me sobrou. Não é isso que a Bíblia fala. É de honrar a Deus com toda a tua primícia, com os teus bens. Então, queridos, eu quero finalizar esse momento orando ao Senhor.